Os irmãos sabem que nós somos chamados a romper com os nossos limites, não é? Se você quer realmente ser um vencedor, fazer parte de uma igreja de vencedores, você tem que aprender a romper com os limites naturais, aqueles limites que te impedem de avançar. Eu vou falar para você, os maiores limites não estão fora de nós, eles estão aqui dentro de nós. As maiores dificuldades nossas não estão fora, estão dentro. Se você resolver os seus problemas aqui dentro de você, resolver fora ficará muito fácil, é tranquilo. O problema é que você não consegue resolver é dentro de você. Eu também muitas vezes tenho dificuldade com isso. Eu sei que o exterior vai depender sempre da minha postura interior, do meu jeito de ser interior. Então isso é importante nós estarmos enxergando para ter uma vida verdadeiramente vitoriosa, para ter uma vida verdadeiramente cheia de vitórias mesmo, para você poder ser chamado de um vencedor. E eu tive essa semana meditando em alguns textos da palavra do Senhor, vendo algumas situações, e tem um texto bíblico. A pessoa fala que eu ministro muito no Novo Testamento. Eu acho que eu preciso ministrar no Novo Testamento mesmo, mas hoje eu vou falar sobre o Antigo Testamento, porque na verdade toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Quando você olha para o Velho Testamento, a Bíblia diz que é sombra do Novo, né? Então está tudo apontando para lá. Eu quero falar um pouco sobre uma passagem no segundo livro de Reis, capítulo 5 hoje. Queria que você abrisse aí. É um texto muito conhecido, é um texto sobre Naamã, né? Talvez você já tenha ouvido várias pregações em cima desse texto, Naamã. E eu quero mais uma vez ministrar em cima dele. Amém? Sabemos que na Bíblia nada, absolutamente nada está escrito por acaso. Tudo que está escrito na palavra de Deus tem uma razão de ser. Então quando você lê a palavra do Senhor, não a leia simplesmente de uma forma meramente literal. Tente enxergar aquilo que está por trás. Nós chamamos isso de revelação. Deus quer se revelar a você através da palavra dele. Mas quando você lê de uma forma simplesmente literal, você vai encontrar simplesmente mais uma história. Eu vou falar para você, com o passar do tempo, você vai ser mais um religioso se você ler assim a palavra de Deus. Na verdade a Bíblia vai se tornar algo cansativo e enfadonho para você. Para a Bíblia ser algo vivo dentro de nós precisamos buscar os mistérios do Senhor que está escondido nela. E pode crer, creia nisso, tem muitos mistérios na palavra do Senhor. Tem muitas coisas que as pessoas leem e não enxergam. Você precisa aprender a enxergar o sobrenatural de Deus que está por trás da palavra. E esse texto em particular, o texto de Naamã, fala muito para nós. Fala muito de situações que nós vemos hoje. Você só precisa aprender a garimpar isso. Vamos ler o texto e a gente vai conversar mais. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 até o 14 nós vamos. Olha o que diz a palavra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém o que, irmãos? Herói de guerra, muito conceituado, homem de respeito, porém leproso. Verso 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra.
Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que sairia a ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse pedido o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Só até aqui. Então veja, essa é a história de Naamã. Naamã, herói de guerra. Naamã, general das batalhas. Naamã, conhecido e conceituado na sua terra. Naamã, alguém muito respeitado, todavia leproso, todavia carregado de lepra. Ele vivia sua vida isoladamente. E esse texto, eu não vou falar sobre isso hoje, mas esse texto, ele mostra algumas figuras, alguns personagens que têm a ver conosco hoje. Na verdade, esse Naamã aí nos representa. Esse Naamã aí somos nós, aqueles que precisam ser limpos pelo Senhor, aqueles que precisam ser lavados no rio do Senhor. Esse Naamã somos nós, eu e você, que muitas vezes caminhávamos no mundo. Esse Naamã são os perdidos, são aqueles que precisam da mão do Senhor para resgatá-lo. É uma figura, não é? Essa menina que foi tomada lá de Israel pelos exércitos da Síria, foi trazido para a Síria, e ali ficou ali como uma serva da esposa de Naamã. Essa menina também é um símbolo, é uma representante. Sabe o que ela representa? Ela representa aquele que evangeliza, ela representa aquele que prega a palavra. Essa menina, sim, essa menina poderia e deveria, na verdade, talvez fôssemos um de nós, ter ódio desse Naamã, sim ou não? Ela deveria ter ódio dele. Por quê? Porque na verdade Naamã tirou ela lá da casa dela, muito provavelmente matou o pai, mãe, familiares, tirou essa garotinha de lá e levou ela para a Síria. Mas ela não guardou esse tipo de mágoa, muito pelo contrário, ela disse: se o meu Senhor soubesse o profeta que nós temos lá em Israel, em Samaria, ele poderia curá-lo da sua lepra. Esse profeta Eliseu também é um símbolo do próprio Deus, do Senhor que tudo pode e cura. O profeta é aquele que leva a palavra de Deus na sua boca. O profeta é aquele que fala da parte de Deus, no caso aqui simbolizando o próprio Deus. Perceba como essa passagem está carregada de figuras de linguagem, que para nós hoje pode ser perfeitamente aplicada nos nossos dias. Podemos falar exatamente sobre isso, mas eu não quero falar sobre isso não, hoje pelo menos. Uma coisa que me chama muita atenção nesse texto aqui é o número 7. Por que 7 vezes? Não poderiam ser 3 vezes? Talvez 5 vezes? 8 vezes? Uma vez talvez? Vai lá dar um mergulho no rio, você vai ficar limpo. Por que tem que ser 7 vezes? Sabe, essas coisas deveria chamar a sua atenção. Deveria chamar a nossa atenção. Por que o escritor aqui do livro, por que Eliseu mandou ele fazer 7 mergulhos, ou dar 7 mergulhos?
nós vamos estudar um pouco do que simbolizam esses números todos, você vai entender um pouco melhor do porquê do 7. O número 6 é um número destinado ao homem. O homem foi criado no 6º dia, não é? O homem é aquele que, o símbolo dele é o número 6, ou seja, a força humana, a força natural, aquilo que você pode fazer, ou fazer do seu jeito. O número 7 é tido como o número da perfeição, o número do próprio Deus perfeito, ou seja, o sobrenatural. É a passagem do natural para o sobrenatural. É até onde eu consigo ir e aonde Deus faz na minha vida. Se nós aprendemos essas coisas através da palavra de Deus, nós saberemos como transitar nisso, como crescer nisso, saber em qual situação você está. Você ainda é alguém natural ou você já é alguém sobrenatural? Você já é alguém que crê realmente no Senhor de todas as formas? Sabe, nós precisamos trazer isso para os nossos dias, precisamos trazer isso para as nossas vidas, saber como que nós caminhamos com o Senhor realmente. Essa passagem ela é rica nisso, em explicar e em falar o que significam, o que pode significar esses 7 mergulhos que Naamã teve que dar. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar mais um pouco sobre Naamã. Entendo que é ser uma pessoa leprosa. Hoje, nossos dias, hanseníase, né? É o nome para a lepra. Mas naquela época, o leproso ele tinha que ficar longe das pessoas. Isso em Israel. Em Israel era assim. Na Síria não era assim, porque a Síria era um povo gentil. Mas se esse leproso estivesse em Israel, ele não teria nem chance de ser um general, ou de se aproximar da forma que ele cresceu. Ele só cresceu assim, sendo um general, porque era um sírio, não era um israelita. Tem que perceber essas coisas. Mas um leproso naquela época, ele andava totalmente atado, totalmente enfaixado, talvez só com os olhos para fora. Por quê, pastor? Porque a lepra é muito horrível de ver, feio de ver. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver alguém leproso? Você sabe como é que é isso. A pessoa vai perdendo pedaços do organismo, do seu corpo. Sabe, perde um pedaço da orelha, um pedaço do nariz, um pedaço da boca, do beiço, não é? O dedo fica toquinho só. A pessoa vai perdendo, conforme a doença vai avançando, ela vai perdendo o seu corpo. Você sabia que era assim? Quando sabiam que era assim? E assim funciona a lepra. E aí o que acontece? Naamã era esse leproso, general de guerra, conceituado, respeitado, mas vivia oculto. Vivia ocultando a sua verdadeira face, vivia ocultando aquilo que ele era realmente. Mas quando ele teve que dar esses 7 mergulhos, irmãos, ele teve que tirar a atadura dele. Ele teve que tirar toda a atadura dele. As pessoas realmente foram e viram Naamã como ele realmente era. Vou te falar alguma coisa. Antes de você dar os 7 mergulhos, eu saber pelo menos o que pode ser esses 7 mergulhos, na minha opinião, você pode dar outras sugestões, mas antes de qualquer coisa, para você ser limpo, você precisa se despir. Se despir aqui, evidentemente, não é algo literal. Se despir aqui fala de você mostrar-se realmente como você é, a sua verdadeira pessoa, você ser transparente. Todos aqueles que estavam ali ao redor de Naamã, enxergaram Naamã exatamente como ele era. Até aquele momento não, mas naquele exato momento eles viram Naamã como realmente ele era. Leproso, precisava ser limpo. Sabe, muitas vezes nós temos algum tipo de lepra em nossas vidas, simbolicamente falando, é claro. E nós precisamos nos lavar dessa lepra, precisamos tirar isso de nós. Mas antes de tudo, para isso sair de nós, nós precisamos ser transparentes. Nós precisamos nos mostrar realmente como nós somos. O passo número 1 para Deus fazer algo em nossas vidas é transparência. Deus só responde a um tipo de oração, a um tipo de homem. Deus só responde aos sinceros. Existe uma qualidade de pessoas que Deus responde, é só esse. É aquele que é transparente, é aquele que é sincero, é aquele que se mostra como é realmente, é aquele que se despe, se tira a roupagem e mostra como é. Naamã estava numa situação dessa. Naamã queria ser limpo da sua lepra. Naamã
foi então até a presença de Eliseu. E presta atenção, Eliseu nem quis conversar com ele. Eliseu simplesmente mandou que o mensageiro, talvez seja o Geazi aqui, fosse lá e desse a palavra para Naamã. Naamã, vai dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. O Rio Jordão, ao contrário do que muitos pensam, não é aquele rio limpinho, não. É um rio barrento, né? E Naamã falou: por acaso os rios lá da minha terra não são melhores do que esse rio, mais limpos do que esse rio? E aí então Naamã começa a dar os mergulhos. Do que falam esses mergulhos para nós? Falam de barreiras naturais que nós temos que transpor dentro de nós mesmos. Eu fico pensando Naamã começando a dar os mergulhos. Depois despido, ele então vai ali e ele mergulha. Primeira vez. Do que fala o primeiro mergulho? Eu dei uma barreira aqui, primeiro mergulho. A barreira do orgulho. Sabe o que nós precisamos superar com o primeiro mergulho? O nosso orgulho. Precisamos tirar o orgulho de nossas vidas. Muitas vezes não somos atendidos, nossos pedidos ao Senhor, porque somos orgulhosos. E olha só o que diz aqui no verso 11 do nosso texto. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O orgulho fala de você deixar o seu jeito de lado. O orgulho fala de você querer da forma sua, do seu jeito. Eu quero que seja do meu jeito. Sabe o que eu imaginava? Eu imaginava que ele ia chegar aqui e ele ia fazer uma oração e pronto, eu ia ficar limpo da minha lepra. Agora ele vem e fala que eu tenho que dar 7 mergulhos. Quem ele está pensando que é? Eu sou o general de guerra, eu sou o general de lá. Na minha terra tem rios que são mais bonitos do que esse. Eu não vou fazer isso nada. Talvez ele tenha pensado. Com certeza pensou. Porque esse primeiro mergulho fala de você ficar limpo do orgulho que tem dentro de você. Sabe, para você ser limpo pelo Senhor, da sua lepra. E a lepra aqui também é um símbolo, é claro. Alguma coisa que atrapalha você caminhar com o Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer é superar a barreira do orgulho. Naamã precisou superar essa barreira. Imagina, 7 mergulhos, irmãos. Por que não um só? Por que não 2? Por que precisa ser 7? Por que precisa ser do jeito de Deus? Por que precisa ser da forma que o profeta fala? Por que não pode ser do meu jeito? Por que pode ser da minha forma? Sabe o que Deus está fazendo conosco muitas vezes? Quebrando o orgulhoso. Por isso que eu te falo, as coisas primeiro têm que ser resolvidas dentro de nós. Se você resolver dentro de você, o resto fica fácil. Deus prefere você humilde. Deus não tem prazer em orgulhosos. Então esse primeiro mergulho foi isso. Naamã mergulhou então, e ele saiu lá do outro lado. Mas ele saiu ainda leproso. Naamã mergulhou e olhou para ele do outro lado, e ainda havia lepra. Eu fico pensando, ele precisava dar mais outros mergulhos. O que será que passou pela cabeça dele? Pinte a cena aí na sua cabeça. Os oficiais dele presenciando a nudez dele. Os oficiais dele presenciando a situação deplorável que ele estava. Os oficiais dele vendo ele se humilhando, deixando o orgulho de lado. O que será que passou pela cabeça dele? O que será que passa pela nossa cabeça? Quando vem uma palavra para a sua vida e fala para você: você tem que fazer isso, isso, isso. E você fala: não concordo com isso. Não quero fazer isso. Não penso que isso é assim. Tem que ser do meu jeito. Por que tem que ser do jeito de Deus? Esse primeiro mergulho fala disso. Pergunta ao teu irmão: você já superou essa barreira do orgulho? Pergunta para o irmão: você já superou essa barreira do seu orgulho? Que é isso, pastor? Eu não sou orgulhoso, não. Olha para cá. O orgulho faz parte da natureza humana. Você tem que superar isso. Tem que dar esse mergulho firme e sair lá do outro lado. Mas veja, o primeiro mergulho não melhorou muita coisa, porque o profeta tinha falado 7 mergulhos. Então tinha que ser mais 7. Porque para atingir lá no sobrenatural de Deus, precisa ser persistente.
Não basta você fazer uma coisinha só e achar que está tudo certo agora. Bom, já cumpri meu papel. Não, você precisa ser persistente. Você precisa focar. Qual que é a ordem do Senhor? É 7? Então vou dar 7 mergulhos. Está compreendendo isso? Mas o primeiro mergulho levou ele do outro lado e ele estava ainda leproso. Mas tem uma segunda barreira que ele tem que superar com o segundo mergulho. Pastor, qual que é a segunda barreira que ele vai superar com o segundo mergulho? A barreira da desobediência. Eu escolho não ser desobediente. Eu escolho ser obediente. Obedecer. Eu vou até o fim. Veja o verso 12 do nosso texto. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Ficou bravo. Estava indignado. Mas já se viu um negócio desse. A tendência dele nesse momento era o quê? Desobedecer. Ele estava pronto para desobedecer. Ele estava pensando assim: os rios lá de Abana e Farfar, lá da minha terra, são muito melhores do que esse. Quem que ele pensa que é? Eu não vou obedecer esse negócio não. Mas não perca de vista, Eliseu simboliza aqui no nosso texto, simboliza Deus. É o profeta de Deus que está falando, é a boca de Deus que está falando. E aí então Naamã fala: eu não vou fazer isso não. E aí eu acho tremendo porque a equipe, quando a equipe entra, a equipe ajuda. Eu sou uma pessoa de equipe, eu gosto de me considerar uma pessoa de equipe. Eu não gosto de tomar minhas decisões sozinhos. Eu posso até tomar algumas decisões sozinho, mas eu prefiro ouvir a equipe. E sabe aqui o que aconteceu? Os oficiais de Naamã entraram em cena. E os oficiais de Naamã chamaram Naamã de pai. E falaram para ele: pai, se te pedisse uma coisa difícil, tu não farias? Se fosse muito difícil, tu não faria. Quanto mais dá 7 mergulhos aí, mergulhar nesse rio fedorento aí, mergulha logo e vão resolver a situação. Está entendendo? Mas ele estava pronto para desobedecer. Nós somos assim muitas vezes. Deus nos pede alguma coisa e nós ficamos pensando: mas será que precisa ser assim? Será que precisa desse jeito? E se eu fizer de outro jeito? Eu acho que eu não vou fazer exatamente assim não. Vou fazer de um outro jeito. Sabe, isso chama-se desobediência. Abraão desobedeceu ao Senhor também e causou um problema sério. Abraão ouviu da parte de Deus o seguinte: da tua terra, sai da tua terra, da tua parentela, farei de ti uma grande nação. Mas depois não vinha o filho prometido. E Abraão decidiu o que então? Vou tentar do meu jeito. Me presta uma Agar aí. Deixa eu resolver o problema com a Agar, gerar um filho com a Agar, porque aí funciona. Desobediência não funciona. Quando Deus tem algo para a tua vida, obedeça o que Deus tem para a tua vida. Aí funciona. Percebe que ainda está dentro de você isso. O ser orgulhoso, o ser desobediente são atitudes internas nossas, não são externas. Começa tudo aqui dentro. Sabe, Naamã ficou indignado com a situação e pensou em desobedecer. Mas se desobedecer nesse momento, não vai ser limpo. Se desobedecer nesse momento, vai ficar com a lepra ainda, vai ficar com a dificuldade ainda. Isso é verdade nos nossos dias. Eu quero que você traga em contexto para os nossos dias isso. Muitas vezes você não recebe de Deus, porque o orgulho ainda está com você. Você não submete à vontade do Senhor. A sua vontade ainda é operante. A sua vontade ainda tem prioridade para você, não submete. Mas depois também, você às vezes quer desobedecer. Tudo isso está dentro de você, não está fora. Fala para o teu irmão: está dentro de vocês. Isso. Em alto e bom som, né, irmão? Isso aí. Está dentro de nós essa situação. E aí, se você burla por qualquer motivo, olha para cá, você desiste. E aí não funciona. Os irmãos estão entendendo? Sabe, a obediência alinhada à palavra de Deus sempre fará diferença em qualquer situação. Obediência alinhada à palavra de Deus faz diferença em qualquer situação. É melhor obedecer do que sacrificar, disse Samuel a Saul. É melhor você obedecer, Saul. Obedecer sempre é melhor. Fala para o teu irmão: obedecer sempre é melhor. Esse é a segunda barreira, o segundo mergulho. Mas ainda tem um terceiro, que na verdade são 7, não é? Até o 6º são coisas naturais. O 7º é que é poderoso. Mas veja,
Nós estamos caminhando, estamos avançando. É a tua vida, é a minha vida, é a nossa vida com Deus. E você tem que avaliar essas coisas. Eu quero ficar limpo. Quantos querem ficar limpo aí? Eu quero ficar limpo. Agora, para ficar limpo, eu tenho que entender o que eu tenho que fazer aqui dentro de mim. São os meus mergulhos. Consegue enxergar isso, pelo amor de Deus? O terceiro mergulho, que também é uma barreira a ser vencida, é a barreira da independência. Veja, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque o Senhor dera vitória à Síria, diz o verso 1. Naamã era homem de guerra, independente. Ele estava acostumado, irmãos, a dar ordens. Ele não estava acostumado a obedecer ordens. Ele estava acostumado a apontar e falar: faz isso, faz aquilo. Nós vamos para a batalha agora, eu vou lhe dirigir vocês, vem comigo. Independência. E eu te digo uma coisa: se tem uma coisa que Deus não suporta, é independência. Eu já tenho ensinado, tenho dito isso para os casais aqui. Nós estamos acostumados a educar nossos filhos para serem independentes, sim ou não? O mundo pede isso. O mundo pede que nós eduquemos nossos filhos para serem independentes. Mas na verdade o que Deus espera de nós é que nós eduquemos os nossos filhos para eles serem dependentes. Exatamente o contrário. Dependentes. Pastor, dependentes de quem? De Deus. É claro, do Senhor. Dependentes do nosso Deus eterno. Muitas vezes nós olhamos para o mundo aí ao redor de nós e falamos: não, eu preciso educar meu filho para essa competição que tem aí. Eu preciso educar meu filho para que ele seja independente. Mas na verdade essa é uma barreira que nós temos que vencer. Esse é o terceiro mergulho, é o da independência. Eu não serei mais independente, mas eu serei dependente do Senhor. Está percebendo que isso ainda é uma escolha aí dentro de você? Você escolhe o ser orgulhoso ou não ser orgulhoso. Você escolhe depender de Deus ou não depender. Você escolhe obedecer ou não obedecer. Ainda está dentro de você. Olha para mim. Se você resolver essas coisas dentro de você, o exterior é fácil. O exterior caminha bem. Mas você precisa resolver aqui dentro. Para quê, pastor? Para ficar limpo da sua lepra. Naamã precisava dar esses mergulhos todos para ficar limpo da lepra dele. Estão enxergando essas coisas? Sabe, isso é poderoso quando você traz para a sua vida. Pastor, mas o senhor não está trazendo muita linguagem figurada aí? Não. Estou mostrando para você que para você sair do natural, você precisa tomar algumas decisões na sua vida. E que o sobrenatural está te esperando ali na frente. Mas antes Deus está olhando se você está tomando algumas decisões no natural. Estão enxergando isso ou não? Diga amém. Estamos indo para o quarto mergulho. E o quarto mergulho fala de outra barreira que nós temos que vencer aqui dentro de nós. Pastor, qual que é essa quarta barreira? Incredulidade. O incrédulo não vai conseguir nada do Senhor. Qual que é a bandeira do incrédulo, meu irmão? A dúvida. Essa é a bandeira do incrédulo. É quando ele fala assim: mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou avançar? Será que a minha célula vai multiplicar? Será que a minha família vai ser salva? Será que vai dar certo? A dúvida é incredulidade. Você precisa resolver dentro de você. Pergunta ao teu irmão: há dúvida aí dentro de você? Sabe, esse é o incrédulo. O incrédulo, ele tem isso dentro dele. Não acredita no que Deus está falando. Agora presta atenção, nós estamos falando de Naamã. Naamã deu o primeiro mergulho. Chegou do outro lado lá, todo leproso ainda. Naamã deu o segundo mergulho. Chegou do outro lado, leproso ainda. Terceiro mergulho. Chegou do outro lado, leproso ainda. Quarto mergulho. Irmão, se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar desse homem. O povo olhando para ele. Nossa, e se não der certo? E se ele chegar no sétimo mergulho e não der certo? O que vai ser? O que você acha que ele está pensando? Eu acho que 1000 coisas passam na cabeça de um homem. Passa ou não passa numa situação dessa? Ainda mais sendo o poder que ele tinha. Imagina até que ele tenha pensado: se eu chegar no sétimo mergulho, chegar do outro lado, não der certo, eu acabo com esse Eliseu. Vou lá e corto a cabeça dele. Talvez ele tenha pensado isso. Mas não sei. Mas fato é que ele está ali insistindo. Fato é que ele está ali mergulhando. E ele chega então no quinto mergulho. E o quinto mergulho é muito especial, porque eu vejo que isso acontece com muitos irmãos aqui.
Eu olho para o seu rosto e eu vejo você nesse quinto mergulho aqui. E eu falo para você, você precisa transpor essa barreira do quinto mergulho. Pastor, qual que é esse quinto mergulho? Eu olho para você e vejo você dormindo aqui, com os olhos fechados, tá para baixo. A quinta barreira é a barreira do desânimo, meu irmão. Ai, pastor, estou desanimado. Vai dormir em casa, filho, à noite, de madrugada. O que acontece? Está mergulhando, mas chega uma hora que dá um desânimo, não é? Está avançando, mas dá um desânimo. Ai, não aguento mais, estou desanimado. Percebe? Resolva isso dentro de você. Pastor, o que é o desânimo? Obviamente, o desânimo é a falta de ânimo. É a pessoa que não tem ânimo para nada, não tem disposição. Eu já falei para os irmãos, não oro por disposição. Isso é com você. Você tem que ter disposição. Pastor, ora para que eu tenha disposição, ora para que eu tenha ânimo. Isso não existe, irmão, não tem oração para isso. Sabia que não tem oração para isso? É você que tem que ter o chamado na Bíblia, bom ânimo. Tenha bom ânimo. A Bíblia nos exalta várias vezes para você ter bom ânimo. Ela te exalta, mas não fala que você vai ter por resposta em oração. Você tem que ter esse bom ânimo. Tem bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Amém, irmãos? Nesse mundo tereis, mas tende, pois eu venci o mundo. Você vencerá também. O que você precisa? Você precisa passar por esse mergulho com ânimo, com disposição. É o quinto mergulho, pastor. Está difícil. Falta ainda o sexto e o sétimo. Mas eu estou aqui, estou firme, estou mergulhando, estou chegando lá. Estou animado. Quantos estão animados aqui? Amém? Amém. Olha para a cara do teu irmão, vê se ele está com cara de animado. Ih, pastor, aqui tem um que não está muito animado, não. A verdade, ele está meio que dormindo aqui do meu lado aqui. Está usando até meu ombro para encostar e puxar um ronco aqui. Filho, deixa eu te falar uma coisa com todo amor e carinho. Nem no mundo natural você consegue alguma coisa se não tiver ânimo. Nem no mundo natural. Muitas pessoas não conseguem sucesso no mundo natural, sabe por quê? São desanimados. Fala para ele assim, vamos procurar um serviço amanhã? Preparou o currículo para a gente procurar o serviço? Ah, não preparei o currículo ainda. Não, mas amanhã a gente vai lá na Marvi, né? Vai na Tecnal. Sei lá onde que você procura emprego aqui. Mas vamos lá levar o nosso currículo. Lá no Leluí, lá do... Eu vou levar o currículo lá. Não preparei ainda. Mas tem que acordar cedo. Não dou conta de acordar cedo. Não dá uma gastura quando você ouve esse negócio? Não dá. Dá vontade de dar um chacoalhão no cara e falar, acorda, rapaz. Acorda para a vida. Quanto mais quando você fala assim, vou orar na igreja, irmão. Orar na igreja? Não pode ser lá em casa? É mais fácil para mim orar em casa. Tá bom, me engana que eu gosto que você ora em casa. Ora nada, não tem ânimo. Não é assim? Fala para o teu irmão, você precisa de ânimo. Sabe, essa é a quinta barreira. O quinto mergulho. Você está mergulhando comigo nessas coisas aqui, irmão? Está mergulhando? Qual mergulho que você está? Pastor, está lá no primeiro ainda, você já avançou lá na frente. Ô irmão, acorda, vamos avançar, vai mergulhar, só falta 2 só. Sabe, esse mergulho você tem que ter na sua vida, você tem que ser animado, tem que ter ânimo. Vamos conquistar essa cidade aqui, amém, irmãos? Amém. Aleluia! Agora nós conquistamos mesmo, em nome de Jesus. Tem que estar animado. Animado fala disso, de ter ânimo. Sabe, sem ânimo você não conquista. Você precisa ser alguém animado. Agora, perceba mais uma vez, onde você resolve isso? Fora de você ou dentro de você? Dentro. Aqui dentro você resolve. Pastor, como é que você resolve essas coisas de ter ânimo? Simples, irmão. Eu pego esse celular aqui e falo para ele, você vai me acordar amanhã cedo, tá bom? Coloco ele aqui assim, debaixo da minha cama ali, na verdade. Aí ele toca. Na que ele toca, eu olho para ele. Ele olha para mim. Ele fala, está na hora de levantar. Eu falo, Jesus, tem que levantar agora. Mas aí eu tomo ânimo. Tomo ânimo e falo, não, eu vou vencer minha carne. A minha carne não vai me vencer, não. Eu vou vencer a carne. Então não deixe a carne te vencer. Toma ânimo e vai. Aí você vai e faz o que tem que fazer. Você sabe, de terça, quarta, quinta e sexta, nós oramos aqui. A partir das 7 horas estamos aqui orando. Não, tem que levantar cedo, para vir orar.
Ele toca, toda terça, quarta, quinta ele toca, sexta. Aí eu tenho que levantar e vir aqui orar. Mas precisa de ânimo para isso. Isso faz parte do seu domínio próprio. É como eu olho para alguns irmãos e eu fico pensando, se esse irmão está dormindo na minha frente aqui, ele não consegue ter poder sobre o sono dele, ele vai ter poder sobre o quê? Não é verdade? Eu olho para o irmão está dormindo aqui. Eu já passou o tempo que eu me preocupava que era a minha pregação que fazia o irmão dormir. Já passou o tempo disso, eu sei que não é. Eu sei que o irmão está dormindo porque ele não tem ânimo mesmo. Mas eu fico pensando, se o irmão não consegue ficar firme numa pregação, como é que vai ser a vida dele aí fora? Vem, fala para mim. Sabe, então, Naamã está resolvendo essas situações todas aí. Com certeza, irmão, pensa comigo com relação a Naamã. Ele está dando 7 mergulhos lá. Como é que você acha que está ele por dentro? Os conflitos todos lá dentro dele. Eu estou investindo tudo aqui. Peraí, olha a vergonha que eu estou passando. Eu estou nu na frente dos meus oficiais. Os meus oficiais estão olhando para mim, todo mundo olhando aqui. Se esse negócio não der certo, ele está investindo tudo ali. Está compreendendo? Mas aí ele chega então no 6º mergulho. Pastor, o que é o 6º mergulho? O 6º mergulho é o romper definitivo com a barreira do natural. O 6º mergulho é o seu limite natural. É onde você toma a decisão. Agora vai. Agora eu vou sair do natural. Eu não vou ficar mais parado nesse negócio não. Agora eu vou para cima. Agora Deus vai fazer na minha vida. Agora vai acontecer. O milagre vai vir. Eu já estou percebendo o milagre. Está chegando. Agora eu vou. Vai acontecer. Eu vou entregar por completo. Eu vou me doar por completo. Eu vou me colocar nas mãos do Senhor por completo, por inteiro. Eu vou ser todo do Senhor. Agora vai acontecer. Sabe, a última decisão é o 6º mergulho. É quando você fala, agora vai. E vai acontecer na minha vida. Eu vou deixar tudo de lado. É romper com tudo. Você já rompeu com seus limites? Já tentou tudo que você poderia tentar? Sabe, com Deus é assim. Deus deixa você tentar tudo que você pode tentar naturalmente, para depois Ele falar, agora eu vou fazer na sua vida. Agora é comigo. Agora eu vou agir. Agora chegou o meu momento. Agora não é mais você não. Sabe, e aqui é aquela coisa do mergulho final, né? Quando você fala, agora eu estou me entregando por completo. Mas só que aí ele sai do outro lado lá e está leproso ainda. Ele já venceu com os limites dele todo. Ele já fez tudo que ele podia fazer. E saiu do outro lado, leproso ainda. E aí ele toma fôlego. E você e eu precisamos fazer isso. Tomar um fôlego. E agora eu vou na dependência total do Senhor. Agora é o derradeiro. Agora é o último. É o último mergulho agora. Não tem mais nenhum depois desse. Esse é o 7º. Esse é o limiar. Eu fiz tudo que eu podia fazer. O 6 é o número do homem. Eu fui tudo ali, nas minhas forças. Mas agora tem algo que só Deus pode fazer na minha vida. Agora eu vou me entregar por completo. E ele vai então para o 7º mergulho. E o 7º mergulho, pastor, fala do quê? O 7º mergulho é o mergulho da entrega total. O 7º mergulho é o mergulho do milagre de Deus. É o mergulho que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida também. E ele vai lá. 6º mergulho, acabou, deu a volta de novo, chegou lá no barranco. Estou ilustrando, irmão. Talvez não foi assim, talvez só foi um agachar e levantar. Mas estou ilustrando que é um barranco que ele está. Ele está ali para o último e derradeiro mergulho. Ele olha para as águas do Rio Jordão. Ele olha talvez para todos os seus oficiais, aqueles que estão ali torcendo por ele, estão olhando para ele e falam, agora vai acontecer na sua vida, vai ser agora, dá um mergulho aí, Naamã, vai para cima, não fica parado não. Ele fica olhando talvez ao redor, vendo pessoas que nem conhecem ele, mas estão ali observando o que está acontecendo naquele rio. Aquele homem pomposo, cheio de riquezas, levou riquezas para dar lá para Eliseu, e ele está ali, homem general de guerra, e ele fica pensando nas coisas, leproso ainda, faltando um pedaço de orelha, de nariz, de dedo, toquinho de dedo, e ele vai para o último mergulho, e ele mergulha.
Ele se joga. Sabe aquela ilustração? Não tinha programei nada com ninguém não. Mas sabe aquele filminho que o rapaz mergulhou e depois mergulhou lá e mergulhou no mais profundo ainda? Eu penso que foi um mergulho desse. Naamã mergulhou. E quando ele sai do outro lado, eu imagino que ele saiu com os olhos fechados. E ficou pensando, eu vou matar Eliseu ou eu vou ficar contente com Eliseu? Isso é só uma brincadeira. Mas imagina que ele chegou do outro lado pensando. Mas a hora que ele abriu os olhos, e ele olhou, aí ele viu os dedos dele ali. Meu dedo que não tinha unha, agora tem unha. Que era só um toco, agora virou dedos de verdade. E de repente ele põe a mão na orelha dele, e ele consegue sentir a parte de baixo da orelha dele, que não tinha mais. Ele vai colocar a mão no nariz, ele percebe que o nariz dele está ali, está perfeito. E ele começa a olhar, e ele olha e ele percebe que ele está limpo. E a Bíblia diz que ele está limpo como uma criança, um bebê. Oh, isso é poderoso. Sabe o que é isso? Vou te falar o que é isso. Isso é o sobrenatural de Deus agindo na sua vida. É quando você sai do natural e você se joga no sobrenatural. É quando você sai e deixa de ter as suas dúvidas. É quando você humilha, o orgulho já não importa mais. Você não é mais desobediente. Na verdade agora você é íntegro. Você não é mais incrédulo. Você acredita no Senhor. E você está ali pronto. Passou por todos os seus limites. Chegou no limiar. E você crê em Deus para valer. E você mergulha e sai do outro lado cheio de vida. Alegre. Imagina que ele olhou para ele, a Bíblia fala que ele ficou feliz, ele foi querer pagar por aquilo. Ele foi lá, buscou Eliseu, falou: Eliseu, olha, eu quero pagar. Eliseu falou: não aceito nem um centavo, não pego nada. E ele falou ainda: tá bom, então me deixa levar pelo menos 2 mulos dessa terra que você tem aqui, porque quando eu chegar lá na minha terra, o meu rei não vai querer adorar, ele adora Rimon. O meu rei não vai querer adorar o seu rei, mas eu já sou do seu Senhor, eu já sou do seu Deus. Eu quero levar essa terra porque eu vou adorar lá, eu vou adorar em cima dessa terra que é a terra de Israel. Uau! Converteu o coração, ficou limpo de toda a sua impureza, se limpou. Pastor, qual que é a moral da história? Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Resolve os teus problemas internos e Deus curará tudo ao teu redor. Resolve aquilo que te impede de ser limpo. Tira toda a sujeira que você pode tirar. E se chega diante do Senhor falando: eu confio no Senhor completamente, inteiramente. Dá o último mergulho, o mergulho da confiança, o mergulho do crer, o mergulho do não duvidar. Eu estou só teu aqui, Senhor. Faz o que o Senhor quiser na minha vida. Muda por completo. Sabe por que muitas vezes nós não somos limpos? É porque ainda temos vestígios de orgulho dentro de nós, incredulidade, dúvidas que acontecem, desobediências muitas vezes. E tudo isso é tão fácil de resolver. É só você olhar para dentro de você e resolver aqui dentro. Assuma uma postura, uma posição. Tenha ânimo. Não fique desanimado não. Pastor, mas a trajetória é longa. É difícil demais. Mas é possível. Nosso Deus falou que era possível. Então continua caminhando. Pastor, muitos vão desistir. É fato, muitos vão desistir. Muitos vão sair do caminho do Senhor. É verdade, vão se perder mesmo. Mas e você? Você não. Você vai conquistar, você vai avançar. Não importa o problema, você vai continuar olhando para frente. Você não vai ficar olhando para trás não. Você vai avançar e conquistar aquilo para o qual você foi conquistado. Sabe, Deus te chama para isso. O que eu tenho que fazer, pastor? Deus mergulha, você tem que dar. E no último você fala: eu sou do Senhor. Amém. Vai até o fim. Quantas pessoas ficam pelo meio do caminho? Quantas pessoas desistem de coisas naturais até mesmo? Quantos de vocês já fizeram o curso de inglês e deixou pela metade? Será que foi só eu que fiz o curso de inglês e deixou pela metade? Sabe, nós somos assim, ser humano é assim. Pastor, o que nós precisamos? Sabe o que eu enxergo? E eu encerro aqui. Sabe o que eu enxergo de uma forma poderosa nesse texto? A equipe, os oficiais, aqueles que estavam ali do lado de Naamã. Eu fico imaginando que eles ficaram torcendo por Naamã. Eles amavam Naamã. Foram até Naamã e falaram: Naamã, se ele tivesse pedido coisa difícil, você não faria. Quanto mais agora dá 7 mergulhos. Vai lá logo e dá esses mergulhos e acaba com a história. Ficaram torcendo por ele. Sabe o que você precisa? Pessoas do seu lado.
pessoas que vão falar na sua vida, pessoas que vão falar: você não desiste não, desanima não, vai para frente, conquista, tem tanta coisa a conquistar, vai, fica firme, não seja incrédulo não fique duvidando de Deus não, se humilhe na presença do Senhor, tire esse orgulho, não seja desobediente. Você precisa de pessoas sinceras, que tenham liberdade para ministrar na sua vida. Tem alguém assim na sua vida? Amém. Se não tem, coloque, dê liberdade para as pessoas falarem. Mas mais importante de tudo isso aqui, é que no final, o Senhor limpou Naamã. E hoje o Senhor quer te limpar também. Amém. Pastor, mas me limpar do quê? Eu não sei qual que é a sua lepra, mas com certeza tem alguma coisa na sua vida que tem que ser limpa hoje aqui. E se você quer limpar, eu queria te convidar a ficar em pé, aí no seu lugar. Na minha vida também tem, irmãos. Pense você, quem está pregando aqui não tem dificuldade, não tem problema, não tem pecado nenhum não, porque tem também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para Deus e falar: Senhor, me limpa. Estou entregando diante de Ti aqui o meu orgulho, estou entregando diante de Ti aqui a minha desobediência, estou rompendo com isso, vou ser obediente. Estou entregando diante de Ti aqui a minha incredulidade, porque eu quero crer no Senhor, não duvido de mais nada. Estou entregando diante de Ti aqui o meu desânimo, porque eu quero ter ânimo na Tua presença, rompendo com todos os meus limites. E eu te peço agora, Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, que o que eu podia fazer eu já fiz, mas agora eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu quero que o Senhor libere sobre a minha vida o Teu poder curador, o Teu poder que limpa. O que você precisa ser limpo, meu irmão? Olhe para dentro de você. Eu sou do tempo que o pastor falava assim: feche seus olhos e olhe para dentro de você, sabe? Faz uma varredura aí dentro de você. Como é que está a sua vida? O que tem te impedido? O que tem sido barreira para você? Será que é o orgulho que é uma barreira para você? Você não consegue baixar a bola? Será que é a incredulidade que é uma barreira para você? Será que a desobediência é uma barreira para você? Pastor, eu não sou desobediente. Tá bom, talvez outra coisa seja uma barreira para você, eu não sei, mas o Senhor quer te limpar hoje. Ele quer te limpar hoje. Ele veio aqui para te limpar hoje. Ele está aqui para te limpar hoje. Pastor, o que eu tenho que fazer? Dá o 7º mergulho, meu irmão. Mergulha para valer nessas águas profundas e fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui na Tua presença, eu quero estar onde o Senhor está. Eu já entendi, Senhor, que o melhor lugar para mim estar é na Tua presença. Não tem outro lugar melhor que esse. E é aqui que eu quero estar, é aqui que eu estou, Senhor. Me limpa por completo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.